Essa psicóloga de Brasília descobriu, ainda na época de faculdade, que poderia ganhar a vida empreendendo. Ela tinha aptidão com vendas e viu no comércio de roupas de segunda mão uma grande oportunidade. A ideia de abrir um brechó veio após uma viagem a São Paulo. O negócio dos sonhos dela se chama Peça Rara. Já conta com 9 lojas próprias e outras 45 franqueadas em todo o país. Sou Bruna Vasconi, empresária, CEO, fundadora do Peça Rara. Eu nasci no interior de São Paulo, meu pai é militar. Por esse motivo a gente mudou algumas vezes de cidade pelo Brasil. E com 16 anos, morando aqui em Brasília, eu conheci o Marcelo, que é o meu esposo. Nos casamos muito rápido, eu me casei com 18 anos. Meus pais nessa ocasião foram morar no Peru, em função da profissão do meu pai, e eu não quis ir. E aí, fazendo psicologia, eu precisava me manter, precisava me sustentar, então eu vendia muitas coisas. Tudo que vocês possam imaginar, de chocolate a semijoia, vela, lingerie, tudo. As meninas brincam que a última coisa que eu fazia era psicologia, né? Porque tudo que você quisesse eu tinha para vender. No último ano, fazendo pesquisas para o meu trabalho de final de curso, eu fui para São Paulo com a minha orientadora da monografia. E no último dia de curso lá em São Paulo, as meninas se organizaram para ir num brechó infantil. Eu achei aquilo muito interessante, porque eu ia me formar e eu precisava empreender. Eu precisava fazer alguma coisa que me trouxesse algum retorno imediato para o sustento da minha família e das crianças. E aquilo para mim foi um sinal de que eu pudesse talvez investigar a respeito. Conclusão, voltei para Brasília no avião, ao invés de fazer monografia, eu voltei fazendo plano de negócios, né, no caderno da faculdade. Cheguei aqui, conversei com uma amiga e em 2 meses a gente inaugurou um brechó infantil aqui em Brasília, com coisas dos meus filhos, dos filhos dela e dos filhos de algumas amigas. Comecei a procurar ponto, encontrei aquele ponto onde hoje é a 307 Sul. Eu já tinha, né, gesseiro, pedreiro, todo mundo que trabalhava comigo em função das reformas, dos projetos de design que a gente fazia. Rapidamente eu consegui reformar a loja de novo e inauguramos o Peça Rara, então, em abril de 2007. Mas, na verdade, antes disso, com 12 anos, 13 anos, minha mãe sempre gostou muito, minha mãe sempre foi muito comercial, embora não tivesse comércio, ela sempre foi muito comunicativa, sempre teve muitas amigas. E ela tinha uma amiga que ia muito a São Paulo fazer compras para vender, e vendia em casa as coisas, e fazia eventos no prédio, e eu ia com ela. Então, assim, com 12, 13 anos, a gente ia juntas, e ela adorava que eu fosse junto, porque ela falava: Bruna, você enxerga coisas que eu não enxergo. E tudo que você compra, tudo que você escolhe, a gente chega e vende muito rápido. Então, assim, 12, 13, 14, 15 anos, eu viajava muito com a tia Sônia, que é essa pessoa que se tornou uma amiga minha também depois, né, mas era amiga da minha mãe na ocasião. Então, assim, foi antes, na verdade, da história de eu ter ficado em Brasília e ter precisado me manter através desse trabalho, né, de revender coisas. Ao longo de alguns meses ficávamos só nós, até que com 8 meses de loja a gente precisou trazer, obviamente, a primeira funcionária, depois a segunda, e as coisas foram evoluindo. A gente não tinha sistema próprio, a gente foi adaptando as coisas na medida em que foram surgindo as dificuldades. Passamos por 5 sistemas até que construímos o nosso próprio sistema, porque a gente não tem nem no Brasil nem no mundo um sistema de consignação que faça o que a gente faz, né? Que organize o nosso trabalho como a gente faz. Então, ao longo desses 15 anos, muitas coisas foram acontecendo. Quando me perguntam por que você foi abrindo mais lojas, por que você abriu a franquia, eu preciso confessar que, assim, a gente foi crescendo e foi evoluindo e as coisas foram surgindo na medida em que a necessidade aconteceu. A segunda loja, que é essa loja onde a gente está, que é a 408 Sul, nós inauguramos porque na 307 a gente não cabia mais. O volume de peças que chegava para a gente todos os dias, o volume de pessoas querendo usufruir do nosso serviço, né? Onde a gente estava ali consignando as peças para poder encontrar os novos donos para elas, era tão grande e crescia tanto que a gente não dava conta mais. Então a 408 surgiu porque precisávamos de mais espaço à disposição.
Consequentemente, um pouco depois, a 48 ficou pequena, surgiu a loja da Zanorte, depois a Peça Rara Ele, depois a loja de Águas Claras. E assim foi. Eu adoro brechó de qualquer jeito, do mais bagunçado, do mais desorganizado ao mais sofisticado, eu acho que todos eles têm o seu valor. Esse fato das lojas serem organizadas, o mais amplas possível, as lojas são sempre, né, grandes, e a disposição das peças, a gente ter todo esse cuidado diário de manter da melhor maneira possível, aconteceu justamente para facilitar e viabilizar que pessoas que não têm ainda o hábito ou que não pensam nessa possibilidade de consumir peças de segunda mão tivessem mais facilidade para fazer. Então, quem entra aqui, qualquer pessoa que entra aqui, gostando ou não de brechó, ela tem vontade de olhar, ela tem vontade enfim, de passear pela loja, de desbravar a loja, né? A gente precisa movimentar as peças, elas precisam, assim, tudo na vida tem o seu lugar. Planta tem o seu lugar, às vezes a gente compra uma planta, coloca num lugar, ela não vai bem, você muda ela de lugar, ela floresce, né? Então, assim, os objetos e os artigos que a gente coloca aqui à disposição dos nossos clientes é a mesma coisa. E no nosso caso, em especial porque todos os dias a gente alimenta a loja com um volume muito grande de artigos. Essa loja, por exemplo, a gente, em média, coloca em exposição 600 peças por dia, 600 novas peças por dia. Então, as peças mudam de lugar, a gente não tem como manter tudo sempre na sua devida ordem e organização, porque as coisas se movimentam muito, né? Então, isso é uma estratégia, obviamente, de venda também, mas no nosso caso, principalmente por isso, porque coisas novas chegam o tempo todo. Todo mundo, todas as pessoas podem ser nossos fornecedores e não importa a quantia de peças que você queira trazer e nem o valor, a marca, né? Assim, o Peça Rara é um espaço onde todas as peças são bem-vindas, desde que elas estejam em bom estado ou desde que a gente possa recuperá-las se for o caso, né? Se houver necessidade para isso. Fiz alguns cursos do Sebrae, esses cursos mais rápidos, nada muito profundo. O curso mais longo que eu fiz no Sebrae foi o Empretec. Foi bem interessante, a loja eu devia ter 2 anos de Peça Rara e foi muito legal, foi um divisor assim na minha carreira, digamos assim, como empreendedora. Foi de forma bem ingênua mesmo que eu entrei para esse segmento e construí esse negócio. Ao longo de todos os anos e trabalhando nisso, estudando isso, obviamente eu fui cada vez mais entendendo o tamanho gigante que tem a questão, né, da sustentabilidade. Então não foi de caso pensado, né? Eu quero realmente, assim, difundir cada vez mais na cabeça e na vida das pessoas o fato de que a gente não precisa comprar as coisas todas novas, né? A gente tem muito pronto no mundo, de todo tipo de artigo que pode ser usado, reutilizado, reciclado e não há mal nenhum nisso, muito pelo contrário. Então esse é o meu objetivo diário, assim, cada vez mais conquistar mais pessoas para esse nosso movimento que é consumir peça rara, consumir brechó, consumir objetos de segunda mão. Um certo preconceito ainda existia, hoje não mais. Eu costumo dizer que ao longo do tempo as pessoas que têm algum preconceito, elas sofrem preconceito se elas admitirem que têm. Você fala, ai, não compro roupa usada, ai, não compro... Vão te olhar assim, né? Mas como assim? O que você tem de melhor, né, do que os outros? Mas há 15, 14, 13 anos atrás ainda havia alguma resistência maior e a gente precisou trabalhar bastante isso. Obviamente questões pessoais, né? Me casei nova, tive 2 filhos muito nova, fazendo faculdade, trabalhando, acordando 6 da manhã, indo dormir 1 e fazendo todas as coisas. Eu comecei realmente com o dinheiro que a minha avó me emprestou, então assim, nunca o recurso foi farto. Foi tudo muito trabalhoso, tudo muito suado. Então, assim, houve muitos momentos assim, de muita dificuldade em vários aspectos. Mas né, a gente foi avançando e fomos vencendo. As questões inerentes ao negócio, eu não digo que sejam dificuldades, porque foi um grande prazer, na verdade, a gente desbravar esse mercado no Brasil, construir sistema próprio, etc, etc. Então, assim, foram dificuldades assim, muito tranquilas, assim, né? Que só me motivaram cada vez mais, né? A fazer alguma coisa diferente por esse segmento. Eu acho que essa do inusitado, do novo, do inédito, do
do que é singular, do que é exclusivo, né? Sem contar esse sentimento, né, de responsabilidade, de que cada um está fazendo o seu papel e mesmo de uma forma pequenininha está contribuindo para um mundo melhor e mais consciente. Eu tenho certeza que todas as pessoas, de um modo ou de outro, elas, quando frequentam e quando usufruem do serviço do Peça Rara, elas sentem uma coisa gostosa assim dentro do coração, porque é muito mais do que uma economia, muito mais do que economia circular, né? A gente envolve muitas outras coisas nesse trabalho diário que a gente faz e os nossos clientes, eles percebem isso, eles sentem isso. Quando a gente abriu a 307, haviam muitos imóveis à disposição no plano piloto. Assim, a gente podia escolher e a gente de fato escolheu ali aquele ponto da 307 por uma série de fatores. Quando a gente precisou abrir a segunda loja, porque a gente não tinha mais como operar na 307, porque a gente não cabia mais lá dentro, o mercado estava muito aquecido e não existia imóvel, não existia. Foi assim, suado encontrar esse ponto onde a gente está, que é a 408 Sul, 2 anos depois. E foi impressionante, eu costurava a Asa Sul, eu começava na 15, na 300, descia, ia até a 400, subia Asa Sul e Asa Norte. Ou não tinha, e o pouco que tinha eram pontos caríssimos, ou muito pequenos, que a gente sabia que não ia comportar a operação, enfim. Até que um dia eu passei por essa quadra, que eu passava sempre, mas num determinada manhã eu passei, e tinha uma faixa que eles estavam mudando de ponto. E aí eu entrei, foi uma negociação muito longa, porque o imóvel é de uma pessoa que mora no exterior, então era muito difícil o contato, o retorno e tal. Pagamos uma luva, que foi um valor assim na época, nossa, surreal para a nossa realidade, mas era o que a gente podia fazer. Mas foi incrível, né? Assim, deu muito certo. Foi a primeira inauguração que a gente fez, onde a gente já tinha uma legião de fãs e muitos clientes. Então, assim, a fila era da porta até o final da rua. Foi uma coisa assim que eu falei, gente, como pode isso, né? Foi muito legal, foi muito interessante. E foi um marco mesmo, assim, na nossa vida e que nos encorajou muito, inclusive a dar os próximos passos. Porque quando a gente abriu a terceira, a quarta, a quinta, a gente já tinha muito mais segurança, a gente sabia, a gente tinha noção do que iria acontecer, né? Eu naquele momento achava que não era possível, por 2 aspectos principalmente. Primeiro porque eu entendia que uma franquia, ela, além de repassar o know-how, ela vende o produto para ser revendido. A gente não ia ter o produto para vender. Então como que eu ia vender uma franquia, né? Como é que as pessoas iam se manter? De onde iam vir esses produtos? Muitas pessoas vinham conversar com a gente, perguntar o que vocês fazem, como é que vocês fazem, como é que é o contrato, como é que é o sistema. Eu tenho um brechó, mas o meu não sai do lugar. Ou então, minha família tem não sei aonde um brechó, mas não é legal. Minha mãe mora em Belo Horizonte, tem um brechó, mas não consegue evoluir. Me ajuda, façam consultoria, mentoria, enfim. E a gente até conversava, e ajudava, e dava dicas, e aconselhava, e uma coisa ou outra. Até que o meu marido se aposentou, estava prestes a se aposentar, ele é bancário, e ele falou, vamos contratar uma empresa que faça análise da nossa franqueabilidade, para a gente verificar se realmente é viável transformar o Peça Rara numa franquia. Eu naquele momento achava que não era possível, por 2 aspectos principalmente. Primeiro porque eu entendia que uma franquia, ela, além de repassar o know-how, ela vende o produto para ser revendido. A gente não ia ter o produto para vender. Então, como que eu ia vender uma franquia, né? Como é que as pessoas iam se manter? De onde iam vir esses produtos? E outra questão era o sistema, que a gente ainda não tinha o sistema próprio e pra gente era um gargalo, pra gente era uma dor. Então, como eu ia vender um projeto onde as pessoas fossem ter esse mesmo problema? Mas na contratação dessa consultoria, ao longo de 2 anos a gente passou por esse processo, a gente foi desvendando esses mistérios e resolvendo esses problemas, construímos o nosso sistema próprio.
E entendemos que a gente poderia realmente só vender o know-how, que era muito já o que a gente estava fazendo, e que os produtos viriam à medida em que a gente fosse orientando os franqueados. E foi quando a gente fez o lançamento e um casal aqui de Brasília, nós fomos orientados por essa consultoria que nos atendeu, que a primeira franquia fosse muito próxima, para que a gente obviamente pudesse olhar muito de perto, pudesse cuidar, pudesse aparar todas as arestas, né, que fossem surgindo. E aí nós vendemos a primeira franquia aqui para Taguatinga, para a Tati e para o Felipe. Inauguramos a loja em dezembro, 1º de dezembro de 2019. Foi um sucesso, foi incrível. A gente inaugurou a loja num domingo depois de um Black Friday. Muita gente. Nossa, não vai dar certo. Todo mundo já gastou dinheiro na sexta-feira. Mas a gente queria inaugurar ainda em dezembro e para esperar o outro sábado a gente perdia uma semana. Eu falei, não, vai ser sábado, vai ser domingo, dia 1º. Se eu mostrar para vocês os vídeos da inauguração, foi algo assim surreal também, muito legal. Em termos assim, não só de faturamento, que foi, nossa, assim, acho que foi uma das inaugurações mais bem-sucedidas que a gente já teve, mas principalmente de público e de fãs e de gente apaixonada e tipo vibrando, né, com a nossa conquista, porque aquela era a primeira franquia. Alguns meses depois eu recebi um telefonema de uma empresa de investimentos de São Paulo, querendo entender, saber o que a gente vinha fazendo, porque queriam nos auxiliar nesse processo de expansão através das franquias. Foi um tempo de negociação até que eles entraram como sócios e aí a gente deu início, então, de forma mais estruturada e formal à questão da venda, né, dessas franquias todas que estão inaugurando aí pelo Brasil. Às vezes eu não acredito que isso esteja acontecendo. Ao mesmo tempo, a responsabilidade aumenta muito, porque cada uma das lojas é um filho mesmo, assim, que a gente coloca no mundo e que a gente precisa, obviamente, dar autonomia e liberdade para que cada franqueado, para que cada novo membro dessa grande família faça acontecer, mas a gente, né, de toda forma, tem que ter muito a contribuir. Então, assim, são duas palavras, assim, para mim: inacreditável e responsabilidade. E elas caminham juntas, porque eu nunca imaginei, de verdade, assim, nunca imaginei que isso fosse acontecer um dia. Não tinha a menor intenção e nem a pretensão de transformar, né, esse projeto numa marca, né, tão reconhecida e num trabalho tão sólido, né, como a gente vem fazendo. Todas as pessoas podem ser nossos clientes, todas as pessoas são bem-vindas, de todas as classes, de todos os gêneros, de todo mundo, assim, todo mundo é peça rara, de verdade, assim. A gente tem, eu gosto muito de falar que a gente tem no mesmo espaço artigos de 3, 5, 10 reais a artigos de 10 mil reais, e que pessoas, né, com interesses, desejos e bolsos diferentes podem usufruir, né, desse espaço, desse serviço da mesma forma, com o mesmo atendimento, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Então, o perfil do nosso cliente é meu pai que brinca, são pessoas de 0 a 100 anos, porque o bebê é nosso cliente e as pessoas, eu adoro atender, por exemplo, fornecedoras que estão se desfazendo das coisas que acumularam ao longo da vida. A gente ouve muito isso, senhorinhas, casais, famílias que vêm aqui com 80, 80 e poucos, 90 anos, trazerem coisas muito especiais, falando, não preciso mais disso, minha filha não quer, minha filha não gosta, meu filho não sei o que, mora no exterior e eu preciso começar a me desfazer do que eu acumulei ao longo da vida e eu preciso que essas coisas cheguem nos seus devidos lugares, porque eu não quero que quando eu me for, os meus filhos descartem isso de qualquer jeito. Então, olha isso. Então, assim, todas as pessoas, todo mundo, e na verdade não só as pessoas, né, os pets também, porque a gente tem peças para pets, todo mundo pode ser nosso cliente. O poder que a gente tem, que a gente construiu ao longo desses anos de transformar é um dos grandes diferenciais, porque não é da boca para fora, não é escrito na parede. Se você conversar com clientes, com colaboradores nossos principalmente, você vai entender o que eu estou falando. A gente realmente transforma não só as peças, os objetos, mas a vida das pessoas de certa forma.
né, com o nosso dia a dia, com a maneira como a gente trata as coisas, as pessoas. Então, transformação é a palavra que eu gosto de usar para resumir o Peça Rara. Existem critérios subjetivos e objetivos para a gente poder precificar, né? Todo tipo de artigo, né? Então a gente obviamente olha para as peças e buscamos quais são os preços de origem, né? Então existem critérios, né? Os preços não são colocados de acordo com a cara do nosso cliente, com a cara do nosso fornecedor, de forma alguma. A gente a gente usa parâmetros para poder precificar cada artigo. Os aluguéis são caros, até porque a gente precisa estar em locais, as lojas têm que ser bem situadas, precisam ser espaçosas, grandes, então esse é um custo alto. Acho que esse é o nosso principal custo, porque os nossos colaboradores são muitos também, as lojas são grandes, requerem muitas pessoas, mas eu não vejo isso como custo. Isso é de fato investimento, porque a gente, né, precisa investir nas pessoas para elas retribuírem com o trabalho delas aquilo que a gente precisa. Essa loja são 16 pessoas, preciso confirmar, mas acredito que sejam 16 pessoas. Na rede de lojas próprias e franquia a gente tem 160 pessoas. Na rede toda acho que a gente já deve ter umas quase 450, beirando 500 pessoas. A gente não tinha recurso, não é que não tinha, a gente não priorizava dentro do que a gente tinha de recurso investir em publicidade e marketing, porque a gente tinha que fazer outras coisas que eram mais urgentes e eram mais palpáveis. E o marketing é algo que a gente compra, mas a gente não enxerga, a gente não vê, então é complicado a gente investir. Então, ao longo dos anos, dos primeiros 10, 12 anos, muito do que aconteceu, do que cresceu e evoluiu o Peça Rara foi realmente em prol dali do reconhecimento do nosso trabalho, do boca a boca, a gente fez muito pouco. Com a chegada dessa empresa de São Paulo, que tem 2 anos, um pouquinho mais disso, a gente começou a incrementar e profissionalizar a nossa empresa nesse sentido. Então hoje a gente estamos buscando inclusive mais uma agência para trabalhar com a gente tem assessoria de imprensa, a gente tem uma sócia que recém chegou há poucos meses, que é uma pessoa reconhecida e importante nacionalmente, que nos ajuda e vai nos ajudar cada vez mais a falar, né, da marca e a disseminar o Peça Rara para o Brasil todo. Mas ainda precisamos investir muito. Já passei por muitos perrengues em todos os aspectos e hoje estar numa situação mais confortável em todos os sentidos e poder proporcionar uma vida confortável para as pessoas que estão comigo, que me ajudam, que trabalham comigo, é muito prazeroso. Então isso me traz essa realização. Uma dica para quem quer seguir nesse ramo de brechós: vir com o Peça Rara. Vai ser muito mais rápido, muito mais seguro, de verdade, porque eu até brinco que se fosse para eu começar tudo de novo, eu não sei se eu teria forças para fazer o que eu fiz ao longo desses anos. Então, assim, entrar nesse segmento junto com uma empresa que já está sólida, que já errou e que está acertando muito, e que já desbravou esse mercado, é muito mais rápido, vai ser muito mais seguro, com toda certeza. Então, minha dica é essa: vem ser Peça Rara junto com a gente, porque quanto mais gente tiver carregando e levantando a nossa bandeira, mais forte nós vamos ficar e os frutos vão ser colhidos por todos.